Oi, gente, tudo bem? Nesse momento da matéria, nós estamos aprendendo mais sobre o pensamento de Michel Foucault. Nesta aula, nós veremos temas relacionados a como Foucault traz ideias e questionamentos e problematizações para nós pensarmos a psicologia. Então, o tema da nossa aula de hoje é Michel Foucault e a psicologia. Pensando no que nós vimos nas aulas anteriores, em que nós começamos vendo sobre o conceito de poder em Foucault, como o conceito de poder se desdobra em outros conceitos, como poder disciplinar e biopoder, e vimos também a relação do conceito do poder com o conceito de modos de subjetivação, deu para conhecer um pouco, né, como Foucault olha para os temas que ele trabalha. E aqui é o Foucault, em uma entrevista, dizendo, na verdade, no documentário Foucault contra ele mesmo, dizendo: o que eu faço é a história das problematizações, ou seja, o estado da maneira a partir da qual as coisas se tornam um problema. Então, não é exatamente a história como nós estamos acostumados a pensar, né? Uma história de fatos cronológicos, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, uma descrição dos fatos. Não, Foucault, ele pensa como esses fatos foram pensados, como foram produzidos saberes sobre esses fatos, como os saberes produzidos por esses fatos refletem também relações de poder, havendo uma proximidade entre saberes e poderes. E nesse movimento de produção de saberes sobre um determinado objeto de conhecimento, como foi que esse objeto passou a ser considerado um objeto a ser estudado, a serem produzidos saberes sobre ele? Nas aulas anteriores, nós vimos um pouco das ideias do Foucault sobre a história das prisões, né? O quanto muito da ideia de poder disciplinar vem dessa proximidade entre poder e vigilância, e o quanto a história das prisões mostra esse movimento, em que se antes a punição era algo explícito, era um castigo a ser visto por todo mundo como uma espécie até de espetáculo, né? Aquela punição, ver alguém sendo enforcado em praça pública, ser alguém ser castigado fisicamente na frente de outras pessoas. Com a história das prisões, ele mostra como o olhar sobre o corpo e a sensação de a qualquer momento estar sendo visto, e já que a qualquer momento eu posso ser visto, também a qualquer momento eu posso ser punido, né? É um pouco da história que ele traz do poder disciplinar das prisões em vigiar e punir. Na aula passada, quando nós falamos da história da sexualidade, né, nós vimos esse exemplo, como Foucault quer buscar a história dos saberes sobre a sexualidade. Como foi que a sexualidade se tornou considerada, né, como um objeto de saber, e como que a produção de saberes sobre a sexualidade não veio e revelou uma verdade sobre a sexualidade que já estava lá, a natureza da sexualidade que sempre esteve lá, e veio o conhecimento científico e demonstrou a essência da sexualidade, que é algo que é uma verdade, uma natureza, e finalmente a ciência
povo de conhecer, porque antes era reprimido, era um tabu, era silenciado, e agora vem as luzes do conhecimento científico e mostram essa sexualidade que sempre esteve em nós. Foucault diz que não, que ao invés de uma natureza que já existia, vem o conhecimento e estuda a sexualidade, as formas de produção de saber sobre a sexualidade produzem a sexualidade. Produzem como nós passamos a compreender e experienciar a sexualidade. Porque a produção de saberes é também uma forma de poder, um poder produtivo, um poder que produz modos de viver, um poder que produz modos de relação de cada pessoa consigo mesma. Na história da loucura, Foucault fará um movimento similar. A loucura não era algo que estava lá para a ciência vir e descobrir. Né? A ciência vem e fala a verdade e revela a verdade sobre a loucura. Não. Foucault faz a história da produção de saberes sobre a loucura e como essa produção de saberes é diretamente associada a relações de poder. Relações de poder que produzem o que nós compreendemos como loucura e produzem mudanças em como as pessoas agem, vivem e se relacionam consigo mesmas, né? Michel Foucault, ele teve licenciatura em filosofia, ele é conhecido, bastante conhecido como um filósofo, mas ele tem também licenciatura em psicologia. A especialização dele é psicopatologia. O primeiro livro que ele escreveu foi Doença Mental e Personalidade, que mais tarde ele mudou o nome para Doença Mental e Psicologia. Então, a psicologia é um tema de investigação de Foucault. Nessa entrevista aqui, que ele deu ao Alain Badiou em 65, o Badiou pergunta: o que é a psicologia? E aí eu achei interessante trazer para a gente pensar, para a gente conhecer um pouco como é Foucault contando sobre a resposta dele diante dessa questão. O que é a psicologia? Em geral, quando se formula essa pergunta, sobretudo a um psicólogo, está cobrindo aqui a mensagem do Nietzsche, mas eu me lembro mais ou menos que ele disse: tem outras duas perguntas que estão envolvidas aí. Perguntar o que é psicologia envolve outras duas questões. A primeira é: do que se ocupa a psicologia? E a segunda, a psicologia é uma ciência? Né? Essa é uma pergunta que acompanha toda a história da psicologia. A psicologia é uma ciência? Para Foucault, quando a gente está nesses problematizações, nesses questionamentos, estamos omitindo a pergunta mais fundamental. Para ele, o importante, né, ele fala, eu queria que a gente não só interrogasse a psicologia, pensando se ela é ciência ou não, sobre a forma de objetividade que pode alcançar, a forma de cientificidade que ela é capaz, mas sim interrogar a psicologia como qualquer outra forma de cultura. Então, para Foucault, interrogar a psicologia é interrogar uma forma de cultura. E ele fala o que é uma forma de cultura, né? Que dentro de uma cultura determinada se organiza um saber, há determinada forma de instituir, né, uma linguagem nova. Então, como a psicologia se relaciona a saber, ela institui formas, ela estabelece uma linguagem. Queria que perguntássemos, que interrogássemos a psicologia nesse sentido. Pensar a psicologia, então, como uma forma de cultura relacionada a saberes e poderes e essa questão produtiva do poder. Né? O que a psicologia, enquanto saber, produz? Produz em termos de modo de subjetivação, produz nessa relação das pessoas consigo mesmas.